Avisa a Carla. Está acompanhando. Olá, pessoal. Estamos aí há 75 dias do início da pandemia, vamos dizer assim, né? O início extraoficial da pandemia. E nos pareceu aí um momento importante para fazermos uma reflexão sobre o que nós aprendemos já até aqui, até esse momento, né? O que o coronavírus nos ensinou. No sentido de que toda a crise, né? A gente que trabalha com isso já faz bastante tempo, a gente tem essa perspectiva muito clara, mas toda a crise é um acelerador de mudanças, um acelerador de decisões que vinham sendo tomadas, ou melhor, vinham sendo adiadas, né? Precisavam ser colocadas em prática, acabam sendo adiadas aí na vida das pessoas. Então, nesse sentido, a crise mudou o mundo, né? Nunca mais seremos o mesmo, pelo menos no futuro próximo. E, com certeza, isso teve um impacto muito grande na atividade das empresas. Por isso, nós reunimos aqui pessoas que nós entendemos que são especialistas nas áreas aí com as quais trabalham, né? O Adriano, que é nosso sócio aqui na Biolc, o Felipe também, que trabalha conosco, e a Raquel, que colabora com os projetos, no sentido de promover entre nós aqui uma discussão, cada um lançando o seu olhar. Nós temos, na Biolc, o hábito de trabalhar com equipes multidisciplinares, então para nós é muito natural estabelecer esse diálogo, e a gente aprende muito um com o outro e consegue se desenvolver bastante nesse convívio plural e troca de conhecimento. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é mais uma conversa, não é um seminário estruturado ou algo nesse sentido, é discutir um pouco o que foi que nós aprendemos até aqui, o que impactou, o coronavírus impactou na saúde das empresas, né? E como que, a partir disso, se pode pensar o futuro no curto prazo e no médio prazo. Então, eu começo aqui passando a palavra para o Adriano, que vai fazer algumas ponderações, né, Adriano? E já desde já agradeço a presença de vocês, o aceito o convite, agradeço a audiência das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E vamos lá fazer uma reflexão aí a respeito de tudo que está acontecendo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Felipe, Raquel, a toda a nossa equipe aí que está nos bastidores nos ajudando aí nesse momento aí para fazer essa live, né, esse bate-papo. Passado aí 75 dias, caminhando aí já para os 90 dias desse distanciamento social decretado pelo governo, ou até o início, os primeiros 15, 30 dias foram praticamente um lockdown, a gente observa aí que existe uma grande expectativa das pessoas que o mês que vem, daqui 15 dias, que abre tudo, volta ao normal, a vida volta ao normal. Quando a gente começou o nosso trabalho aí, discutindo com o grande público, a gente falava que essa travessia ela seria muito mais do que uma prova de resistência, né? Não era só resistência física, mas seria uma travessia com muita resiliência, com muito equilíbrio emocional, com muita capacidade de se ressignificar. Parece que esse processo aí cada vez mais está se consolidando. E que fica aí nesses 75 dias olhando aí para os próximos períodos. Eu acho que acredito que é preciso reafirmar que essa crise ela é real, ela existe. Negar e achar que vai voltar ao normal não é uma situação que seja aplicada. Acredito e reafirmo que o novo normal me parece ser para o próximo período, enquanto não houver uma vacina ou medicamento ou um conjunto de medicamentos capaz de promover a cura do Covid, esse distanciamento social, essa mudança de comportamento das pessoas, ela tende a se acentuar e ficar mais latente no dia a dia nas cidades, nas empresas, né? O trabalho home office, o trabalho à distância, que era o futuro, me parece que hoje ele é a realidade cada vez mais. Quem experimentou não volta, né? O mundo 4.0 ou a tecnologia 4.0 que
vários empresas, pessoas, empresários dizem, não, vai chegar. O Covid fez com que a gente fosse atropelado de se relacionar, a maneira de pensar, de ver essa visão mais sistêmica de toda a sociedade, da dinâmica dos negócios. Me parece que ela está um tanto ainda incerta, não há uma certeza, né? E a gente fez algumas lives, algumas conversas aí, sempre falando novo normal, e eu poderia praticamente afirmar que o novo normal, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver medicamentos, tratamento, o novo normal será da realidade aumentada, das aulas online, do home office, e de uma mudança de atendimento dos clientes, de se relacionar. Né? O e-commerce, que vinha de um jeito ou de outro crescendo, vai acelerar esse crescimento. Enfim, em algum momento, o ser humano, com toda a sua capacidade adaptativa, vai conseguir se reinventar, vai conseguir se reposicionar, vai encontrar novas oportunidades de negócio e, com certeza, vão surgir novas possibilidades ali na frente. E os dados que, para mim, são latentes são os dados do CAGED do mês de maio, né? Que foram divulgados em maio relativo ao mês de abril. Eles apontam aí um desemprego bastante elevado, um aumento do desemprego, né? Mais de 2 milhões de pessoas que perderam o trabalho, e isso vai afetar a capacidade de consumo, a capacidade de financiamento, de investimento. Isso vai ter que ser muito bem pensado, muito bem no médio e no longo prazo. E temos que levar em consideração que todas aquelas medidas adotadas também no final de março, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, tudo isso não significa que daqui a já estamos indo para o terceiro mês, quarto mês, não vai aumentar as demissões, porque talvez as empresas, as indústrias, os serviços não vão ter demanda para sustentar esse nível de emprego que tinham ainda em março e obrigatoriamente vão ter que fazer as suas rescisões ou suas readequações de mão de obra para entender esse novo normal, se adaptar a essa nova estrutura de funcionamento da dinâmica da sociedade, do comportamento do consumidor, do funcionamento das empresas, do sistema financeiro, tá? E a gente tem observado aí que o sistema financeiro, que estava travado no início, começou a flexibilizar aí alguns atendimentos, algumas análises, a tentar dar uma vazão a algumas demandas que as empresas também tinham, que estavam reprimidas, mas acredito que nesse entendimento desse novo normal, dessa dinâmica de não ter vacina, não ter um tratamento que cure, me parece que a gente caminha para um novo funcionamento da economia com distanciamento social. É nessa expectativa que a gente fica, olhando basicamente as empresas, no que investir, como investir, onde é que estão as fontes de recursos, que cenário vai vir depois. Então, tenho certeza aí que o Felipe, a Raquel e você, Juliana, vão também contribuir, colaborar e trazer mais luz aí sobre esse debate. Acho que Juliana está sem som, Juliana. Juliana, teu áudio. Desculpa de interromper, mas só para ajudar ali a fazer a ponte, até porque o vídeo do Adriano falhou um pouco aí na troca no finalzinho, né? O que tu tá vendo, Raquel? Como é que tu enxerga tu na tua cidade, que é a área financeira, né? O que nós aprendemos até agora? Quais os impactos? Quais os próximos passos? Como que a gente conduz isso aí? Como tu sintetiza esse momento que a gente está vivendo? Boa noite, pessoal. Prazer também estar aqui, né? Batendo um papo aí com quem está nos ouvindo aí, né? Nessa noite, uma noite um pouco menos fria do que ontem, né, galera? Mas acho que, de fato, assim, embora a gente esteja vivendo um momento de crise, né?
por conta da pandemia e tal, agravando ainda a situação financeira das empresas, eu acho que a temática de gestão financeira, ela é importante em qualquer momento, né? Em qualquer momento da empresa. Ela é agravada agora, especialmente por esse período, onde o consumo ele é reduzido e automaticamente reduzindo o consumo, as receitas, as entradas das empresas, né? Seja ela pequena ou de grande porte, elas também foram impactadas e, portanto, reduzidas. E aí faz muito mais necessário utilizar as ferramentas, né, as ferramentas financeiras, principais ferramentas de gestão, que acho que uma boa parcela da população, dos empresários aí, tem conhecimento, mas talvez não aplica na prática, né? A exemplo, isso que a gente tem percebido aí, que neste momento as pessoas procuram muito mais entender as suas próprias despesas, entender da onde que estão vindo os seus recursos, no caso das receitas, quais são os produtos que mais geram impacto, né, na receita bruta, na receita da própria empresa. Então, fazer a gestão mais no detalhe, né, do seu negócio. Então, a leitura que eu faço nesse momento é exatamente que aprender, por exemplo, aprender a fazer uma análise do que está ocorrendo, olhando para o seu grupo de receita, olhando para os principais grupos de custos e despesas da empresa, é fundamental para o empresário, né? Para o empresário, para a pessoa física também, né? Porque nós estamos falando de finanças pessoais, mas finanças especialmente aí das empresas, né, que impactam a economia de modo geral. Impactando a economia de modo geral, impacta automaticamente na pessoa física e no nosso dia a dia também, né, reduzindo o consumo, como eu havia falado. Então, acho que este momento, muitos empresários passaram a olhar, né, com mais detalhe aí a necessidade de melhorar a gestão, olhando para um fluxo de caixa, olhando para o seu orçamento. Acho que um aspecto importante, muito, muito importante, é o poder de negociação. Então, a gente diz aí, num cenário mais de economia em recessão, capacidade de negociar, né? A gente percebe que em qualquer dificuldade financeira, a grande maioria, e é uma postura do brasileiro, né, e da maioria da população, é recorrer já automaticamente a empréstimos, né? E sem, às vezes, olhar para a sua gestão interna e tentar reduzir custos e renegociar dívidas, ter um poder de negociação com o seu fornecedor, poder de negociação com o cliente, e como já dizia a Juliana e a Adriano também, olhar para as novas oportunidades. Momentos de crise exigem olhar para possibilidades de novas vendas, como o produto, o serviço prestado por aquela empresa pode ressignificar, adaptar os produtos atuais a atender um novo mercado, um novo cliente, um novo segmento, né? Adaptando, então, os seus produtos para gerar receita. Então, a gente diz que a capacidade de liquidez, ela é importante, é uma das ferramentas, assim, fundamentais, né, para a gestão da sua empresa, mas também olhar para a projeção a longo prazo, no sentido de estamos vivendo um momento de crise. Sim, oportunidades, elas aparecem também em momentos de crise, mas se eu não sei para onde eu vou, para onde eu quero ir, eu não tenho essas estratégias definidas, dificulta também criar essas alternativas, né? Então, um bom orçamento, uma boa projeção a longo prazo facilita o gestor, facilita o empresário a conduzir, né, as tomadas de decisões aí na sua empresa. Então, acho que fluxo de caixa, orçamento, poder de negociação, capacidade de olhar para o seu mix de produtos, então estimular as vendas, ampliar mercados, né, perceber oportunidades, né, são aspectos fundamentais. Outra oportunidade que eu vejo assim nas pequenas empresas que não há como cotidiano, como uma rotina de trabalho, um bom processo de cobrança.
as empresas vendem e depois acabam não cobrando, ou existe um receio, às vezes, até de cobrar, instituir bons processos, né, Felipe? Felipe é especialista nessa área, pode auxiliar depois a mencionar alguns processos principais que são importantes também nas empresas, mas bons processos de cobrança, bons processos de controle de estoque, olhando para a indústria, né, a área de indústria, controles de estoque, comprar bem e ter controle de estoque para que aquilo não seja, todo mundo sabe ou não sabe, né, mas estoque é dinheiro parado, se não bem gerido, ele é dinheiro lá, né, parado, então diminui o teu capital de giro. Então são questões que são importantes serem analisadas aí, dependendo do segmento que a empresa estiver, né. Todos esses processos alinhados, obviamente, precisa de uma equipe ou de conhecimento interno, então ou até um acompanhamento, né, de terceiros, mas que facilitam e que auxiliam aí a passagem desse período, inclusive, para que quando a gente retorne com mais força, né, potencializando, que o retorno será gradativo, né, após esse período de crise, mas que a gente consiga sustentar até lá, até a passagem, né, retomar os negócios gradativamente aí para mantê-los, né, mantê-los em atividade. Acho que, de modo geral, de momento, acho que são ferramentas que estão aí disponíveis e que todos têm condições de implantar na sua empresa, né? Então, basta aí a gente olhar para elas e conduzir isso internamente aí, junto com o grupo, né? Com a sua equipe de trabalho. Isso aí, Juliana. Raquel, eu acho que tu faz uma análise do ponto de vista das ferramentas financeiras e coloca as coisas muito claras no sentido de que a crise exigiu, lá nos primeiros dias, a gente acompanhou alguns processos nesse sentido, exigiu uma tomada muito assertiva de decisões, né? E a partir do Felipe, acho que vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a questão do comportamento, a gente não viu, em muitos casos, a resposta do gestor, a pronta resposta do gestor, ou seja, a crise veio sem muito aviso, quer dizer, aviso teve, mas ninguém tinha dimensão do que realmente ia acontecer, as decisões precisavam ser tomadas e muitas pessoas entraram em negação e apatia, mas mais do que isso, acho que para poder tomar qualquer tipo de decisão, tu tem que ter um painel de bordo, né? Tu tem que ter as informações na mão, tu tem que ter o conhecimento da empresa para poder decidir. E essas ferramentas financeiras, elas servem justamente para isso. Como é que tu vai decidir? É como se tu estivesse num barco à deriva. Se tu não tem o leme na mão, né? Tu não tem o controle da situação. Então, um certo ponto aí nós estávamos discutindo, um dia alguém falou sobre isso. É um carro solto na descida, né? E se tu não tem como manejar esse carro aí de ladeira abaixo, ele vai despencar. Eu acho que essas ferramentas financeiras, esses indicadores, estruturar essa governança financeira é extremamente importante. Quem não tinha isso antes, né, com clareza, vai ter que fazer agora, e quem não fizer, não souber fazer, talvez não consiga ultrapassar esse momento turbulento, né? Porque para poder decidir, você tem que saber sobre o que ele está decidindo. Entre os grupos aí de profissionais dos contadores, o pessoal que trabalha com finanças, né, a gente comenta muito, exatamente aquele gestor que não olhava para isso, agora foi obrigado a olhar aquilo que antes ele tinha de informação, ouvia falar, mas achava que não precisava na sua empresa e tal. Este momento agora, assim, foi tipo goela abaixo, tipo, opa, vou ter que olhar para isso, porque senão realmente meu negócio pode, né, ficar insustentável, né? Então a gente percebeu essa evolução, percebeu que as pessoas ainda é muito lento ainda, mas para algumas pessoas, alguns gestores abriram os olhos para a necessidade dessa melhoria, dessa gestão, né? E aí, Juliana, tu bem falou, e é verdade, assim, nada caminha sozinho, né? Tudo é um conjunto. Uma empresa, uma boa gestão, ela é um conjunto de informações, ela é um conjunto de dimensões, financeira,
de vendas, de governança, de tomada de decisão junto com uma equipe, pelo menos ter algumas pessoas para trocar ideias, né? Então, nada é isolado, é um conjunto, né? Então, obviamente, algumas empresas acabam olhando mais para um aspecto, depois mais do que outras, mas nesse momento a gente percebe que ter esse conjunto de informações de governança, de vendas, de finanças, marketing, são fundamentais, né? Uma empresa, uma crise de uma empresa, ela é uma situação que exige, que não suporta decisões parciais, né? Você não pode decidir resolver só um aspecto, vou resolver só o financeiro e deixo todo o resto precisando de solução. Então, a integração disso tudo é extremamente importante, é por isso que a gente trava esse diálogo, né? E aí, Felipe, eu gostaria de já encaminhar o questionamento ou a fala para ti, para que tu também dê a tua visão a partir dessa tua especialidade aí de olhar sobre a operação e o que tu vê para o futuro, qual é a tua expectativa? Boa noite a todos. Agradeço a presença dos nossos ouvintes aí. Esperamos que, de alguma forma, a gente possa contribuir, né, com a nossa vivência, nossa experiência aí dentro das empresas e, de alguma forma, auxiliar as pessoas que estão ouvindo aí a tomarem um pouquinho melhores decisões, melhores atitudes e no seu dia a dia nas suas empresas, né? Tudo isso que o Adriano e a Raquel comentaram, né? Começar pegando esse gancho aí da tomada de decisão, e a gente acompanha a empresa há um bom tempo, assim, né? E muitas delas, empresas com 10, 20, 30 anos de mercado, estão tendo que tomar decisões muito duras, inclusive, né, que vieram sendo proteladas há muito tempo, né? Então, muitas coisas que eles tiveram oportunidades de decidir enquanto estavam navegando em mares tranquilos, né, às vezes para não entrar em conflito com um sócio, às vezes para não se indispor, às vezes por priorizar alguma outra coisa, às vezes porque estava tudo bem, então achava que aquilo ali não ia ter impacto. Então foram protelando, né? Muitas empresas, inclusive, que a gente alertou, né? A gente falou, olha, você está com endividamento um pouco alto, precisamos renegociar, vamos reestruturar esse endividamento, esse é o momento propício para isso, o sistema financeiro tem liquidez, os bancos estão dispostos a negociar, a conversar, vamos fazer uma tratativa, vamos melhorar essa estrutura do endividamento, vamos recompor. E a gente muitas vezes diz, não, isso aqui está tranquilo, a gente consegue levar esse nível de endividamento, isso aqui sempre foi assim, a gente sempre trabalhou mais ou menos nesse nível, né? E acabaram não realizando essas ações, e o momento que eles foram procurar, muitas vezes a torneira secou, né? A torneira estava fechada, o Adriano comentou um pouco sobre isso, né? Os bancos, num primeiro momento, fecharam, embora a gente ouvia todas aquelas medidas sendo anunciadas pelo governo, né? Tantos milhões aqui, tantos milhões lá, mas na ponta esse dinheiro não chegava. O dinheiro chega para aquelas empresas, chegou pelo menos até um primeiro momento para aquelas empresas que se diz que não precisavam, né? Que não tinham, estavam todas as suas negativas em dia, tinham garantias reais para colocar nos empréstimos, né? Então, aqueles que teoricamente não precisariam conseguiram se aproveitar do momento para pegar um capital a juros mais baixo e muitas vezes trocar por um endividamento mais alto que tinha, né? E aquelas empresas que realmente precisariam, né, que estavam com um pouco mais de dificuldade, que tiveram suas operações muito mais impactadas, né, tinham menor proteção de caixa, menor colchão financeiro para atravessar esse período. Para essas, muitas vezes foi muito mais duro, né, e nem sempre chegou o recurso para eles, né. Então, as decisões que estão sendo ser tomadas nesse momento, elas acabam sendo difíceis, né. Já eram muitas vezes decisões difíceis para serem tomadas em tempos positivos, e agora elas têm que ser tomadas nesse momento com uma série de outras variáveis, outras tensões, né, que acabam influenciando
até muitas vezes no psicológico das pessoas, né? É até engraçado, hoje de manhã eu participei de uma reunião, né, onde no início a pessoa se comenta e tal, o anfitrião perguntou aí, como é que você está? E a pessoa que estava comigo, são pessoas próximas, assim, né? Ele, olha, como diz o outro, né? A gente vai fingindo que está tudo bem nesse momento, né? E você? E ele respondeu, desproporcional. Só assim, desproporcional. E eu fiz um link com uma outra coisa, mas aí ele explicou para ele o que ele entendia como desproporcional. Para ele, eles estão trabalhando muito mais, porque a demanda dos seus clientes aumentou em função de toda essa situação, né, essa pandemia, então eles estão tendo uma carga de trabalho muito maior, segundo ele, com muito menos controle, porque os funcionários estão todos em home office, e tem alguns que se adaptaram bem, outros nem tanto, e outros também não têm as melhores condições para exercer as suas atividades em home office, né, em função de família, de filhos, de ambiente, de internet, enfim, né? Tem uma série de desafios aí para serem superados no ambiente de home office. E ele concluiu, e além de tudo isso, a gente não sabe se vai receber, né? Então, esse que era o conceito dele, né? Um respondeu, olha, estamos fingindo que está tudo bem, e o outro, desproporcional. Nesse sentido, que está trabalhando muito mais, com menos controle, e não sabe se vai receber dos clientes ou não, porque também está enxergando a situação do cliente lá, e tem dificuldade e não sabe se vai conseguir pagar o valor mensal que ele teria para receber todo início de mês, né? Agora, a analogia que eu fiz foi até inclusive com um estudo do pessoal da Low Touch Economy, né? Isso a gente nota nos nossos clientes também, né? A gente tem clientes aí que estão enfrentando relativamente bem a crise, né? Todos eles foram impactados, não dá para dizer assim que não, né? A grande maioria negativamente, alguns enfrentando relativamente bem, e outros em determinados segmentos que foram muito mais impactados, que já ficaram um bom tempo sem ter um real novo de faturamento, né? Por outro lado, também a gente viu um outro case aí que foi salvo pela pandemia, né? São empresas que tinham seus problemas de gestão, que tinham seus problemas de caixa, seus problemas societários, que a pandemia deu uma sobrevida para elas, né? Que acabou gerando uma demanda muito grande, né, de produtos pelo setor que trabalha, né? E a pandemia acabou dando uma sobrevida para estas empresas. Mas o estudo que eu ia comentar, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que algo em torno de 15% das companhias estão sendo beneficiadas pela pandemia, né? 40% de forma fraca, assim, né? Negativamente, mas fraco, 35% de forma severa e algo em torno de 10% de forma catastrófica, né? Essa é a conclusão que o estudo deles chegou, né? E eu tinha esse estudo na cabeça, então quando ele falou desproporcional, me veio logo isso na cabeça, né? Então, eu imaginava que ele ia falar algo nesse sentido assim, de como a gente vê as empresas atravessando de forma diferente este momento, né? Tá no mudo, Adriano. Pegar o gancho do Felipe, essa crise que a gente está vivendo, ela é a soma de todas as crises, né? A gente tem visto muitas empresas com problema negligenciar no contrato social, nos acordos de sócios, negligenciou, por exemplo, na gestão financeira, como a Raquel falou, fez a opção por abrir 1, 2, 3 empresas, aproveitando as brechas jurídicas na questão tributária, né, justamente para não pagar imposto. E ontem o governo regulamentou aquele empréstimo de 20 bilhões, onde o próprio governo vai ser o avalista, né? Eu estava acompanhando toda essa tramitação, esse processo todo, e aí tu vai olhar o seguinte, né? O cara abriu, tem 2 CNPJs, 3 CNPJs,
e o faturamento mínimo é de 360 mil a 300 milhões, né? E às vezes cada CNPJ vai ter 300 mil, vai ter 250 mil, mas não vai ter os 360 mil. Então, talvez vai ter um espaço aí para fazer fusão, aquisição dentro dessas empresas, incorporação, consolidação de grupos econômicos, né? Justamente para poder tentar se manter vivo nesse processo. E o que a gente tem observado muito forte é a ineficiência que as empresas adquiriram nos últimos tempos, e mesmo com a crise do Brasil desde 2014, muitas decisões foram sendo proteladas, muitas decisões estratégicas, comerciais, financeiras proteladas, e me parece que agora todas essas decisões proteladas se conjugam numa só, né? Como eu faço a travessia, como eu sobrevivo, ou se eu saio do mercado. E tem me chamado muita atenção o baixo relacionamento dos gestores, dos donos, dos empresários com os bancos. Não saber quem é seu gerente de conta, não saber quem é o gerente de pessoa jurídica, não ter um canal de comunicação assertivo, não discutir taxa, não brigar por prazo. Tudo isso se traduz nesse pânico que a gente está vivendo nesse momento em função do Covid. E aí tu olha, basicamente, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é: o que nos trouxe até aqui nos últimos 50 anos não será o que irá nos levar para os próximos 50. E nesse ponto, né, a gente vai ter os negócios online acelerando. Nós não conseguimos acelerando. Nós precisamos fazer um outro cálculo. Os bancos, Felipe, Raquel, Juliana, houve uma prorrogação dos 2 meses das dívidas, né? Já estão se falando em prorrogar por mais 2, por mais 3 meses. Aí, nesses 2, 3, 5 meses, vamos botar 5 meses, conta de padeiro, o cara teve redução de jornada de salário, suspensão do contrato, e quando voltar ele não sabe se vai ter emprego para ele. Qual é o impacto disso ali? Vamos botar o mês de setembro, né? Que todo mundo diz que a vida volta ao normal em setembro, né? No mês de setembro, no mês de outubro, toda essa prorrogação de dívida, a perda do emprego, a necessidade de se readaptar ou de um novo começo em termos de empregabilidade, em termos de geração de renda, em termos de empreender, né? Então, é desproporcional hoje, e me parece que o mercado, e Freud explica isso, né? A gente precisa acreditar em alguma coisa, ter no que acreditar, em que acreditar, se agarrar em algumas verdades, né? Mas a verdade é que essa pandemia ninguém controla, nem a maior república do mundo, a democracia do mundo, a maior potência mundial, conseguiu controlar. E nós estamos à mercê aí desse processo aí do distanciamento social. E é preciso fazer essa reflexão da prorrogação dessas dívidas de veículo, de casa, de financiamento. Como é que vai estar meu negócio quando eu tiver que pagar? E aí eu olho também, como a gente trabalha bastante com isso, o que estou fazendo para performar melhor meu negócio, treinar minha equipe, qualificar a minha equipe. Muitos empresários não sabem o potencial de recursos humanos que tem, a formação, habilidades e competências. Então, me parece que tem muitos ingredientes para formar a soma de todos os medos, né? E aí, talvez, muitas legislações vão pensar outra coisa, assim, vai voltar ao normal, né? Vamos pegar aqui telemedicina, faz mais de 10 anos que está no Congresso para ser votado. Agora, em 1 hora, foi votado porque as barreiras de lobby para evitar a telemedicina foram rompidas porque o Covid atropelou. Vai voltar ao normal. Aí tu faz uma outra reflexão. 2001, né, as Torres Gêmeas, né, que voltou ao normal, andar de avião depois das Torres Gêmeas. Você passa no aeroporto, você tem 2, 3, 4 detectores de metal. A cabine do piloto hoje ela é selada.
nos prédios, nos edifícios públicos ou comerciais, centros executivos, você tem que se identificar para entrar no prédio, né? Então, o que é o voltar ao normal no posterior a isso? Eu estou vendo muito pouco, ouvindo, lendo muito pouca gente falando. Vamos dizer que a retomada aconteça em setembro, eu torço para isso, sabe? Quais as condições reais de renda e as condições reais de faturamento, de rentabilidade dos empresários, das empresas, no momento pós-pandemia. Tá? Então, essa travessia, reafirmo, ela é uma maratona, não é de 42, mas é de 84 quilômetros. Ela precisa e exige resistência física, equilíbrio emocional, equilíbrio mental e necessário, né? Acreditar em algumas verdades que a gente refutava na ciência, acreditar que tem coisas nessa vida que a gente não é possível serem controladas. O coronavírus está aí para dizer isso. Mas é preciso pegar um pouquinho a fala da Raquel, né? Fala em a margem líquida, o que está sobrando, né? Mas o pós-pandemia, de fato, o que sobra ali na frente, né? Como é que será esta retomada? As pessoas, mesmo com distanciamento social, com o comércio aberto, o shopping voltando, elas estão indo para a rua, elas estão consumindo, elas estão passeando, estão perambulando pelas ruas, pelas praças de alimentação, pelas lojas. É isso que a gente talvez precisa observar, né? E uma fala do Felipe, que para mim é muito feliz, né? Sim, a gente está trabalhando 12, 14, 15, 16, até 18 horas por dia, né? Todo mundo está trabalhando mais, tendo que se reinventar nesse aspecto. E essa tua desproporcionalidade, como você fala, ela é real, né? As empresas, eu vou entregar o serviço, vou entregar o produto, mas eu vou receber. E na nossa região, onde a gente está hoje, aqui falando, Passo Fundo, Carazinho, né? A gente tem isso em Porto Alegre também, o que tem sustentado, graças mesmo com a seca, foi o agronegócio. O Conselho Monetário Nacional aí teve a ousadia de aprovar a medida aí de prorrogação das dívidas agrícolas de custeio por até 7 anos, sem entrada. Então, a desvalorização do dólar ali elevou os preços no mês de abril. E isso fez com que o produtor tivesse um certo fôlego, né? Então, o resto do Brasil não teve seca. O parque metal mecânico aí de máquinas, implementos agrícolas, nosso estado está produzindo e exportando para esses outros estados. E teremos um novo plano agrícola aí, olhando 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, com taxas de juros mais atrativas, mais em contas do que as atuais, né? 6% em torno de 13,5% pequeno agricultor. Então, o agronegócio, mais uma vez, vai salvar, vai dar condições, vai dar fôlego para a gente, que também é um elemento que tem que ser levado em consideração ao analisar a relevância e a importância de se fazer essa travessia. Sim. E aproveitando essa questão, né? Logo que começou foi até engraçado, porque numa sexta-feira o Adriano me perguntou, era o dia da convenção da Biolc, inclusive, né? A gente estava indo para Carazinho na convenção, e o Adriano me perguntou, né? Está querendo ser começado essas questões mais fortes do lockdown nos Estados Unidos, na Europa já estava um pouco mais forte, e ele me perguntou o que eu achava, né? Eu disse, olha, vai chegar, a gente vai sofrer aqui. A gente estava com uma colega junto, a Vitória, que é universitária. A Vitória não vai ter aula, ela não vai poder ir para a universidade, ela vai ter que estudar online em casa, né? Não vai ter festa no final de semana. E engraçado que a gente foi comentando tudo isso no caminho, né? Na sexta-feira e na segunda-feira começaram essas restrições, assim, nem nós imaginávamos que seria, né? A gente imaginava que chegaria, mas seria dali 15, 20, 30 dias para frente e não 5 dias depois, né? Então, acabou pegando, assim, muita gente de surpresa, né? Ninguém se preparou para isso daí, tipo, não, vamos se preparar aqui porque vou ficar fechado 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? A gente não teve esse tempo, né? Complementando as questões ali que o Adriano também vinha falando, além de todo o problema de uma pandemia, questões globais, como o choque do petróleo que a gente teve,
né? O Brasil, ele parece que consegue aumentar, potencializar essas questões, porque em vez do povo de classe política se unir para resolver os seus problemas, eles começam a criar tensões políticas, né? Brigas entre poderes. Tinha determinados dias ali que era recorde de pessoas mortas pelo corona e ninguém falava em corona. Só se falava quem seria o novo ministro da Justiça ou da Saúde, né? Então, muitas vezes, questões políticas estavam na frente, né? na pauta, do que a resolução da crise sanitária, que era onde a gente ia estar juntando forças para resolver, né? Mas é o estilo de gestão do nosso presidente, né? Que ele morde, assopra. Às vezes ele morde, e depois assopra, né? E vai para o conflito. Então, só que quem acaba pagando a conta somos todos nós, né? Porque aí as decisões, a gente estava falando das decisões das empresas, né? Mas a gente também precisa que as decisões lá em cima sejam tomadas, sejam ágeis e sejam assertivas, né? Complementando ainda o nosso cenário local, né? Como o Adriano muito bem falou, a gente teve seca, né? Que ainda foi salvo um pouco pela alta do dólar, e aí elevou o preço das commodities agrícolas e minimizou um pouco, né, o efeito da seca para o agricultor. E nós estamos entrando agora, talvez, num quarto elemento aí, a nível mundial, que são essas tensões sociais, né? Esses protestos nas ruas que estão sendo desencadeados, né? Não só pelo coronavírus, mas por questões de racismo. E tudo aquilo que a gente falava das empresas vale para a sociedade também. Questões que não foram resolvidas antes, né? Parece, como o Ricardo Amorim falou, né? Parece que agora abriu a caixa de Pandora e as pessoas ficam em casa sem emprego, sem renda, sem comida na geladeira, e isso vem para a cabeça e extrapolam, né? E essas tensões sociais estão nas ruas agora, né? E cada vez mais violentas, cada vez com mais número de pessoas e cada vez mais violentas. Então, a gente tem um novo foco aí, né, de risco para os negócios e para a economia global, né? E com tudo isso, ela certamente será um pouco menos globalizada, fisicamente, pelo menos, né? E com muito menos contato, né? O Adriano falava das barreiras após o 11 de setembro, que era muito mais para procurar armas e outros elementos de agressão física, né? Nós vamos ter que conviver com barreiras sanitárias. A gente vai entrar no aeroporto, vamos medir nossa temperatura. A gente vai entrar numa sala de aula, vamos medir nossa temperatura, né? Então, vamos ter outros tipos de barreiras e de limitações de mobilidade pela frente, né? Então, é um novo cenário, né? Um novo cenário de negócios, um novo cenário de vida, né, Felipe? E a gente tem que ter muito claro, e eu acho que isso permeou a fala de vocês três, que todas as pontas soltas, quando tu entra num catalisador como esse, né, que foi a crise, está sendo a crise da pandemia, um verdadeiro catalisador dos problemas que estavam dormentes, as pontas soltas, elas se apresentam e cobram preço, né? Então, aí entra também um pouco a questão do cumprimento de regras jurídicas, né? E da governança e da compliance, que é justamente o meu foco, né? O meu lugar de fala, aí, vamos dizer assim, em relação a tudo que vem acontecendo. Então, a Raquel tratou dos aspectos das ferramentas de gestão financeira, o Adriano dos cenários, o Felipe tratou também essa questão do comportamento e da eficiência da operação. E, para mim, fazendo uma reflexão pessoal, profissional aqui, o grande legado desses 75 dias de crise é fortalecer a minha convicção, que eu sempre tive, de que cumprir regras e cumprir direito, cumprir leis, embora às vezes as pessoas reclamem disso, principalmente os empresários, né, em virtude do custo que isso potencialmente representa, mas todo ao contrário, isso gera valor, né? Então, se você tem uma boa gestão tributária, uma boa gestão contábil, uma boa estruturação financeira, se todo o seu faturamento está dentro da empresa, se você não sonega a informação e todo o resto que sonega a partir do sonegar a informação, você agora consegue ter mais acesso a crédito, consegue se colocar numa posição diferente. Então, cumprir normas gera valor, né? Isso é, para mim,
questões mais claras de toda essa pandemia. Nós já vínhamos tratando disso há bastante tempo, eu e o Adriano, inclusive, já discutimos isso em outras oportunidades, que o mundo que nós vivemos nos últimos anos é um mundo que é bem sintetizado naquele acrônimo VUCA, né? Altamente volátil, incerto, instável e ambíguo. Isso não é de agora, isso não começou em março, né? Essa vulnerabilidade extrema das pessoas e das empresas a todo tipo de crise. Então, nós vimos aí o ano passado o que aconteceu com a rede de supermercados Carrefour, que, em função da morte de um cachorro, por uma pessoa que fazia segurança, foi jogado dentro de uma crise de reputação. O que mudou agora, o que o Covid fez, foi como se fosse um ralo, né? Puxar todo mundo para dentro dessa crise. Um redemoinho que todo mundo aí acabou sendo tragado, mas daqui para frente está cada vez mais claro que com Covid e sem Covid, isso vai ser parte do dia a dia, e as decisões estratégicas das empresas precisam ser tomadas a partir de cenários incertos. Então, você tem que ter controle da situação, controle principalmente dos seus números, como diz a Raquel, para que você poder traçar cenários para poder tomar decisões, não decidir a partir de emoção ou de percepções pessoais. Então, obedecer regras gera valor, né? Ter o controle da situação da empresa, da segurança, e do ponto de vista jurídico, o que vem pela frente aí nos próximos capítulos, até já encaminhando aí para as nossas conclusões, porque a gente já está, a conversa é boa e ela flui, a gente nem nota, faltam 9 minutos para o nosso último minuto aí, é que vai haver uma grande mudança na legislação de insolvência, né? Isso para mim está muito claro. De novo, a crise foi um catalisador. Nós tínhamos já a nossa lei de recuperação de empresas, ela é de 2005, né? A partir do momento que ela entrou em vigor, na sequência, naquele ano mesmo, foi apresentado um projeto de lei para reformar a lei, né? Para adequar alguns pontos que ficaram para trás da discussão, porque a lógica que se adotou na época era: vamos aprovar assim como está, para que a gente tenha uma lei nova, porque a nossa lei anterior era de 1945. Vamos aprovar do jeito que está, mas vamos imediatamente reformar. E aí essa reforma nunca aconteceu. Alguns pontos foram mudados, mas coisas muito pontuais. Agora, não, a reforma continua não andando, mas está vindo aí um projeto de lei que já passou na Câmara, com instrumentos bem importantes de reestruturação de dívida, que poderá aí, de alguma maneira, se chegar a tempo, ajudar as empresas, né? Porque se chegar a tempo, tem todo o processo legislativo do Senado para enfrentar. Mas esse clima todo, ontem a gente discutia isso com uma comunidade jurídica e num outro ambiente. Esse clima todo, ele propiciou está propiciando pelo menos uma grande mudança cultural do ponto de vista aí de quem aplica a lei e de quem lida com ela, né? Hoje você tem uma tendência as pessoas entenderem um pouco melhor a situação de crise, a situação de endividamento. Me incomoda muito, eu trabalho com isso faz bastante tempo, constatar que existe um preconceito muito grande com o devedor em crise. E como todo mundo agora está nessa condição de devedor em crise, ou tem o seu cliente que está tendo que pedir para negociar, né, gera uma certa empatia e muda um pouco esse cenário. Então, eu acho que a gente aprendeu do Covid que as mudanças elas podem acontecer a qualquer momento, de uma hora para outra, com pandemia ou sem pandemia, que cumprir, a partir da minha perspectiva, cumprir a lei gera valor, né? E que o que precisa mudar é a cultura de aplicação da lei. E por fim, para concluir aqui os meus takeaways aí dessa crise toda que a gente está vivendo, me parece que cada vez mais a solução se encontra na negociação, né? Em buscar com o seu fornecedor, com o seu credor, com o seu funcionário, com todas as pessoas com as quais você se relaciona como empresa, né? E isso serve para a vida pessoal também, é óbvio. O diálogo, né? O ter confiança, o ser transparente e tratar as coisas como elas realmente aí estão acontecendo, para que o ambiente seja de cooperação. A lei de recuperação judicial, ela foi uma lei pensada para isso. A ideia da lei é que quando alguém entra em recuperação judicial, os credores deveriam cooperar para que o fim último, que é a preservação da empresa, fosse alcançado. Quando, na verdade, a gente vê todo o contrário. Os credores passam a disputar ativos e isso gera os resultados que a gente vê por aí. Então, eu gosto muito do instrumento da recuperação extrajudicial, que é a renegociação das dívidas direto com o credor e levar isso a juízo só depois de já negociado. Eu acho que esse instrumento sai fortalecido de todo esse cenário. E me parece que são grandes avanços que a gente está vendo aí em termos de
integridade, conformidade, cumprimento de regras e conhecimento de solidariedade, vamos dizer assim, com quem precisa pedir um auxílio para os seus credores. Eu queria, por último, vamos ver se alguém quer fazer algum tipo de comentário, mas agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui. Algumas se manifestaram, abanaram, né, no grupo, aliás, na nossa apresentação. Então, agradeço o Marco Aurélio Trindade da Rosa, Silvio Souza, a Lucy Boscato, minha tia. Eu também tenho uma torcida organizada que assiste as minhas lives. A minha mãe também está assistindo. Obrigada, mãe. A Vera Regina Fuentefria, o Alberto, meu colega, advogado, também trabalha com crise. Um abraço para ti, Alberto. Saudades aí dos tempos da UBRA, né, que a gente conversava bastante. A Gabriela Totti fala excelentes explanações, time extremamente competente. Tiago Acena, Cristiano Donato também, nosso colega. A Carla, boa noite, timaço, nos enriquecendo com informações valiosas. A Vitória Acena, Vitória que foi citada aí pelo Felipe, né, como testemunha da mudança brusca que nos... Parar para ela. Para a qual fomos dragados. Um abraço aí para ti, Vitória. Um comentário do Fábio Vendrusco, muito bom, temas específicos, abrangentes e esclarecedores. A Gabriele Quimelo, nossa colega, minha colega advogada, boa noite, pessoal, muito bom. E não sei se alguém gostaria aí, nesses últimos minutos, de fazer uma reflexão final, fica a palavra aberta, né? Acho que são... Juliana, gostaria, assim, só de também concluir, assim, com um pouco da fala também do Adriano, e que a gente conversa muito em relação exatamente se o empresariado soubesse a força ou entendesse, fosse, e aí usando até a tua última palavra ali, olha, o momento de cooperação. Se o nosso empresário soubesse a força ou tivesse cooperação e união, a força que ele tem, né, para fazer qualquer mudança em negociação, e aí o Adriano falou de bancos e tal, mas este momento vai depender muito de atitudes e comportamentos, né? Atitudes e comportamentos desse grupo aí que leva a nossa economia para frente, né? E impulsiona aí o nosso cenário, nosso Brasil, nosso país, nossa região, nosso local, né? Mais localizado, nossa economia local. Então, vai depender muito da atitude e comportamento voltado à profissionalização. Nós precisamos que o empresariado atente para profissionalizar, de fato, essa gestão. E, para isso, exige mudança de atitudes e comportamentos. Então, essa é uma dica, é com isso que eu gostaria de concluir, e estamos aí para auxiliar e orientar no que for necessário. Perfeito, Raquel, perfeito. Eu gostaria de concluir assim, também com um pouco de uma mensagem positiva, né? Para não ficar só em crise, né? Mostrar um pouquinho assim, quem são os grandes vencedores desse momento, né? Então, se a gente olhar em termos globais, assim, os grandes vencedores são as big techs americanas com participação global, né? Os famosos FANGs, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, né? Então, esses são os grandes players que, pelo seu modelo de negócio, né, que trabalham com volume gigantesco de dados, que fazem com que a sua inteligência artificial, o seu machine learning, vá aprendendo e cada vez trazendo mais clientes para sua base, e, consequentemente, aumenta o seu conhecimento, né? E conseguem, a partir daí, aplicar técnicas de cross-selling, upselling, aumentando o ticket médio em cima desses clientes. São essas grandes corporações que estão dominando o mundo, né? E a gente vive quase que uma questão de um winner takes all, né? Que a grande empresa é a que leva junto, leva tudo, né? Ela que recebe o prêmio daquele setor a nível mundial, né? Mas se a gente olhar aqui para o Brasil, por que a Amazon também não consegue ter tanto sucesso como ela tem fora do Brasil? Tem uma série de questões internas no Brasil, né, tributárias, de logística, que só o brasileiro entende, né? Então, essa é uma das principais dificuldades que eles têm. Mas aqui a gente tem uma Magazine Luiza, né? Quem que é o grande vencedor da crise no Brasil? Magazine Luiza, que, embora tenha perdido mais de 80% das suas vendas nas lojas físicas, ela teve um acréscimo de 200 e poucos por cento nas suas lojas virtuais, o que, na soma das duas, né, áreas de faturamento, gerou uma receita 8% maior,
né, do que comparado ao ano passado, no mesmo período, né? E a Magazine Luiza é um case muito interessante, porque a trajetória de sucesso deles não começou agora, não foi na crise que eles começaram a tentar resolver todas essas questões que a gente comentou antes, né? Não foi na crise que eles começaram a pensar em novos mercados, novos nichos, em questões societárias, em caixa, em margem, em logística. Eles já vêm trabalhando isso há uns 3 ou 4 anos, né? Então, quem gosta do assunto, quem quer entender um pouquinho mais, procure estudar o case da Magazine Luiza, que de lá dá para tirar bons ensinamentos e tudo aquilo que a gente vem falando. Bom, mas aí a pessoa pensa assim, não, isso aí está muito longe de mim ainda, né? Então vamos olhar aqui para a região, né? No mundo todo tem empresas se reinventando, né? Inclusive aqui na região, né? Tem, por exemplo, o shopping, o Gran Palazzo, né? Falar em resgatar o drive-in, né? Já que não podem ter eventos com presença pública, os caras vão lá e resgatam, né? Algo que era muito famoso no passado, para ter uma alternativa de receita, né? Aqui, depois o Adriano me ajuda, não me lembro o nome do robô, mas o Passo Fundo já tem um robô que pesa do lado da balança, né? Magô. Antes da crise, o Magô era visto como, não, a gente vai reduzir o custo por eliminar um funcionário que fica do lado da balança. Hoje, o argumento mudou, né? Hoje, a gente está diminuindo um ponto de contato de transmissão do vírus, né? E é uma das coisas que pode facilitar a reabertura do segmento, né? Então, o recado final é esse, né? Que os empresários aproveitem este choque forçado, né? E façam a lição de casa que muitas vezes ficou para trás, né? E agora vamos ter que resolver uma série de questões aí, mas a pandemia vai passar, a crise vai passar e a gente vai, com cicatrizes aí, voltar a crescer. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, Felipe. Adriano, finaliza aí. Eu queria agradecer a oportunidade desse debate aí e dizer que, mais do que nunca, vai ser preciso muita empatia, muita capacidade de diálogo, muita sabedoria, saber negociar, saber dialogar, saber fazer parcerias e alianças estratégicas, porque vai exigir muita capacidade de ressignificação de toda a sociedade, da sociedade como um todo. Nós teremos um aumento do desemprego, níveis de segurança deverão cair, né? A instabilidade, o mundo VUCA que a gente fala, me parece que já é real, né? Vide as manifestações nos Estados Unidos. E aí vai exigir muita perseverança, muita disciplina, muito acordar cedo, né? O mundo mudou, precisamos mudar com ele, mas alguns valores, algumas crenças básicas ainda não, né? Que é o respeito às pessoas, o respeito ao ser humano, ao acordar cedo, a determinação, a garra, a vontade de fazer diferente e se reinventar no negócio. E não é inventar o negócio, pode ser reinventar o seu negócio. E esse aplicativo que a gente fala aqui, ele começou uma brincadeira na China, um cara que tentou 11 vezes migrar para os Estados Unidos e não conseguiu na 11ª vez. Ele criou esse aplicativo na China porque a namorada dele morava a quase 12 horas de distância dele. E esse aplicativo aqui hoje, o Zoom, né, que a gente está falando, vale mais que todas as companhias aéreas americanas. Então, enquanto alguém está chorando, alguém está vendendo lenço. Claro que a nossa região, o nosso estado, por ser um estado que depende de São Pedro, da chuva, mas desde o seu nascedor, ele precisa acreditar mais na tecnologia, tem os seus polos de desenvolvimento tecnológico, mas eu acredito muito na capacidade do gaúcho, na capacidade do brasileiro, na nossa capacidade de co-criar, de reinventar e encontrar novas alternativas de geração de renda, de geração de lucro, de fazer as parcerias e as alianças estratégicas que me parecem serem fundamentais para sustentar esse processo, toda essa travessia que eu venho falando desde o início. Obrigado pela participação, pela colaboração, um abraço a todos que nos assistiram e até a próxima, aí, esperando aí que a gente tenha um cenário menos líquido e mais concreto aí para falar do que virá pela frente. Obrigado por tudo.
Obrigada, boa noite. Obrigada às pessoas que querem se despedir. Vamos passar para o Tito. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tá bom. Valeu, boa noite.